Você já se perguntou quantas coisas que consideramos certas podem ser apenas tradições inventadas? Desde o suposto fruto proibido até a imagem de anjos com asas e auréolas, tudo o que você achava que sabia pode não estar na Bíblia. Prepare-se para descobrir as verdades que foram ocultadas por séculos. Cada revelação fará você repensar o que achava que conhecia sobre a fé. Pronto para enfrentar esses segredos que podem mudar sua perspectiva para sempre? Não se afaste nem por um segundo, porque isso está apenas começando. Não era uma maçã. Qual foi o fruto do pecado original? Feche os olhos por um momento. Visualize o Jardim do Éden, aquela imagem clássica que você já viu tantas vezes em livros, pinturas ou filmes. Lá estão Adão e Eva, cercados por vegetação exuberante. As árvores majestosas se elevam em direção ao céu, seus ramos carregados de frutos de cores vivas. No centro do jardim, uma árvore imponente chama a atenção. Tudo parece em perfeita harmonia, até que uma serpente furtiva aparece se aproximando de Eva. A tentação se torna palpável. Com palavras suaves, mas cheias de engano, a serpente sussurra ao ouvido de Eva. E ela, sem hesitar, pega um fruto vermelho, brilhante e suculento. Dá uma mordida. E nesse instante, a paz do Éden se rompe. A humanidade é condenada para sempre. Ou pelo menos, é isso que sempre nos fizeram acreditar. Mas, e se eu te dissesse que em nenhum momento a Bíblia menciona que esse fruto era uma maçã? Exatamente. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, é relatado que Eva tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apenas isso. Nenhuma descrição do fruto, nenhuma referência a uma maçã. Então, como é que essa ideia perdurou, por séculos? Até se tornar uma imagem universal do pecado original? A resposta está em uma combinação de erros de tradução e interpretações culturais. Na versão em latim da Bíblia, conhecida como a Vulgata, a palavra manum aparece no texto. Essa palavra é curiosa porque pode significar duas coisas, mal ou maçã. Essa ambiguidade foi suficiente para que, ao longo da Idade Média, muitos artistas e escritores começassem a representar o pecado original com uma maçã. O resultado? A imagem ficou gravada no imaginário coletivo. Pinturas famosas, esculturas, filmes e até histórias em quadrinhos repetiram esse erro uma e outra vez. No entanto, se voltarmos aos contextos históricos e geográficos do relato, o tipo de fruto que Eva teria pegado poderia ter sido muito diferente. Alguns especialistas sugerem que poderia ter sido uma figueira, uma romã ou até mesmo uma tâmara, frutas mais comuns na região do Crescente Fértil, área onde muitos acreditam que o Éden estava localizado. Mas, em última análise, o tipo de fruto é irrelevante. O que realmente importa nesta história é o significado por trás da ação, a desobediência a Deus. Eva e Adão não pecaram pelo que comeram, mas pelo que decidiram. Optaram por desobedecer à ordem divina e buscar um conhecimento independente, um poder que acreditavam que lhes daria autonomia. Este ato simboliza a ruptura da relação entre a humanidade e Deus, uma ruptura que se tornaria o centro da mensagem redentora de toda a Bíblia. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 5, faz uma comparação poderosa. Pelo pecado de um único homem, Adão, todos foram condenados. No entanto, pela obediência de um único homem, Cristo, todos podem ser justificados e salvos. O relato de Gênesis nos mostra que a essência da queda não está em um fruto específico, mas em uma escolha. A escolha de desconfiar do propósito e das instruções de Deus. Agora, pensemos no seguinte. Quantas outras coisas que consideramos verdades bíblicas poderiam ser apenas invenções culturais? Esta descoberta sobre o fruto proibido é apenas o começo. Nossa fé está cercada de tradições que foram transmitidas por gerações, mas que nunca estiveram nas Escrituras. Cada uma delas esconde uma história fascinante. Então, que outras crenças estaremos prestes a questionar? Se você achava que o relato da maçã era surpreendente, espere para descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre uma das cenas mais icônicas do Natal.
Vamos ver. Os magos não eram três e nunca foram reis. Agora vamos desmantelar um dos mitos mais populares que cercam o Natal. Imagine a cena que você já viu centenas de vezes. Três homens majestosos, usando ricas coroas e vestindo capas cheias de adornos, atravessam o deserto montados em camelôs. Claro, eles carregam em suas mãos presentes para o menino Jesus: ouro, incenso e mirra. E como se você os conhecesse a vida toda, você sabe seus nomes: Melquior, Gaspar e Baltazar. Mas, e se eu te dissesse que a Bíblia não menciona nada disso? Sim, é isso mesmo. Nem os nomes, nem o número exato de magos, nem a ideia de que eram reis aparece no relato bíblico. A única referência a esses personagens está no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Lá, fala-se de alguns magos do Oriente que chegaram a Jerusalém perguntando: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Mas quem eram esses magos? A palavra grega usada, magoi, refere-se a sábios ou astrônomos, possivelmente da Pérsia ou Babilônia, onde o estudo dos astros era muito respeitado. O curioso é que o texto nunca especifica quantos magos eram. Então, de onde vem a ideia de que foram três? Essa crença surgiu porque são mencionados três presentes simbólicos: ouro, incenso e mirra. A lógica popular assumiu que cada presente foi levado por um homem distinto, mas poderiam ter sido 2, 5, ou até mais magos. A história também não diz que eram reis. No entanto, com o passar do tempo, foi-lhes atribuído esse título com base em interpretações de certas profecias do Antigo Testamento, como Isaías capítulo 60, que menciona que reis trarão presentes. Os nomes de Melquior, Gaspar e Baltazar apareceram pela primeira vez em tradições escritas séculos depois, em textos apócrifos e lendas que se expandiram na Europa durante a Idade Média. Essas histórias adicionaram detalhes, como que cada rei representava uma região distinta do mundo conhecido: Europa, Ásia e África. Assim, reforçou-se a imagem que todos chegamos a acreditar. Mas as surpresas não terminam aqui. A cena do presépio com os magos visitando o recém-nascido Jesus também é imprecisa. Em Mateus capítulo 2, versículo 11. É relatado que os magos chegaram a uma casa, não a um estábulo. Isso implica que Jesus já não era um bebê recém-nascido. Os estudiosos sugerem que a viagem desde o Oriente pode ter levado meses ou até anos, o que significa que encontraram Jesus já sendo uma criança pequena. No entanto, além das tradições e dos erros transmitidos, o significado desses magos é profundamente simbólico. Eles representam os primeiros gentios, pessoas não judias, a reconhecer Jesus como rei. Sua longa viagem, guiados unicamente por uma estrela, é uma demonstração de fé, perseverança e busca pela verdade. Os três presentes que levaram também têm um peso simbólico poderoso. O ouro, presente digno de um rei, simboliza a realeza de Jesus. O incenso, utilizado em rituais de adoração, representa a sua divindade. E a mirra, usada em embalsamamentos, antecipa o sacrifício que Jesus faria pela humanidade. Agora pense em quantas vezes você observou esta cena sem questioná-la. A tradição nos levou a acreditar em detalhes que nunca estiveram na Bíblia. Mas isso não tira a profundidade da história. Pelo contrário, nos mostra como os ensinamentos bíblicos se entrelaçaram com os costumes culturais para transmitir mensagens universais sobre fé e salvação. Com esta descoberta, talvez da próxima vez que você contemplar um presépio de Natal, veja além da imagem tradicional. Os magos não foram reis nem necessariamente três, mas sua busca incansável pelo Salvador é um lembrete inspirador para todos nós. Agora, não se afaste ainda. É hora de desmentir outra crença muito difundida sobre uma figura bíblica cuja verdadeira história foi distorcida por séculos. Quem é? Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir é uma mensagem da igreja. Mudará sua perspectiva para sempre. Maria Madalena, prostituta, ou discípula libertada. Quem era realmente Maria Madalena? Quando você ouve seu nome,
Pensa em uma mulher marginalizada pela sociedade, uma pecadora pública que encontrou perdão e redenção através de Jesus. Essa imagem é uma das mais difundidas na cultura popular, presente em inúmeros filmes, livros e até em obras de arte. No entanto, o que você está prestes a descobrir pode abalar tudo o que você acreditava saber. A Bíblia nunca afirma que Maria Madalena tenha sido uma prostituta. Sim, o que você ouviu repetido por gerações é simplesmente um mito. Vamos aos fatos. A primeira menção de Maria Madalena nos evangelhos se encontra em Lucas, capítulo 8. Lá nos é dito que ela era uma mulher oriunda de Magdala, uma cidade próspera localizada às margens do Mar da Galileia. Lucas detalha que Jesus a havia libertado de 7 demônios, o que indica que ela havia sofrido uma opressão espiritual grave. No entanto, não se menciona em nenhum momento que ela tenha exercido a prostituição ou que tivesse uma vida de pecado público. Então, como essa ideia se originou? Tudo aponta para uma confusão que se consolidou ao longo dos séculos. Nos evangelhos aparecem várias mulheres com histórias destacadas que, devido a interpretações errôneas, foram combinadas em uma única figura. Por exemplo, em Lucas, capítulo 7, fala-se de uma mulher pecadora que invadiu a casa de um fariseu chamado Simão para ungir os pés de Jesus com perfume. Essa mulher, cuja identidade não é mencionada, foi posteriormente confundida com Maria Madalena. Também a Maria de Betânia, irmã de Maria e Lázaro, que ungiu Jesus em outra ocasião segundo João, capítulo 12. Os relatos, embora semelhantes, não fazem referência à mesma pessoa, mas com o tempo as tradições começaram a entrelaçá-los até formar uma única figura. Essa narrativa foi reforçada de maneira oficial no século VI, quando o Papa Gregório I pronunciou uma homilia na qual afirmou que a mulher pecadora, Maria de Betânia e Maria Madalena eram a mesma pessoa. Esse erro se perpetuou no ensino da Igreja por séculos, influenciando a forma como Maria Madalena foi representada na cultura ocidental. Em pinturas como as de Tiziano e Caravaggio, ela aparece como uma mulher com um ar de melancolia e arrependimento, muitas vezes segurando um frasco de perfume, símbolo de seu suposto passado de pecado. No entanto, estudiosos modernos têm questionado essas interpretações, analisando cuidadosamente os textos bíblicos. Maria Madalena não só não foi uma pecadora pública, como também desempenhou um papel crucial no ministério de Jesus. Ela foi uma de suas seguidoras mais leais, acompanhando-o em momentos críticos, como sua crucificação, sepultamento e ressurreição. Segundo João capítulo 20, Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Este evento tem uma carga simbólica enorme. Jesus confiou a ela, uma mulher, o anúncio mais importante da fé cristã, seu triunfo sobre a morte. Imagine a cena. Maria Madalena, ainda comovida pela dor da perda, vai ao sepulcro de madrugada, apenas para descobrir que a pedra foi removida. Chorando, ela vê um homem que confunde com um jardineiro. Mas quando ele pronuncia seu nome, Maria, ela imediatamente reconhece que é Jesus. Este encontro é profundamente emotivo e simbólico. Maria corre para informar os discípulos, tornando-se a apóstola dos apóstolos, um título que alguns teólogos lhe atribuíram por ser a primeira a levar a mensagem da ressurreição. Isso nos leva a uma reflexão importante. Por que, durante tanto tempo, preferiu-se reduzir Maria Madalena a uma figura de pecado e redenção, em vez de reconhecê-la como uma discípula fiel e corajosa? Talvez porque era mais fácil encaixá-la em um arquétipo que reforçasse certas ensinanças morais. No entanto, ao fazer isso, foi-lhe negada sua verdadeira identidade e o reconhecimento que merece. Maria Madalena é um exemplo de como Jesus quebrava as barreiras sociais e culturais de seu tempo. Em uma época em que as mulheres eram marginalizadas e não lhes era concedida voz nem autoridade, Jesus lhes dava papéis de destaque em seu ministério. Maria foi testemunha presencial dos eventos mais transcendentes da fé cristã e recebeu uma missão que a colocou no centro da proclamação do Evangelho. Este redescobrimento nos leva a questionar outros preconceitos que ainda hoje persistem.
Quantas figuras históricas, tanto bíblicas quanto de outros contextos, foram distorcidas por narrativas simplificadas? A história de Maria Madalena nos ensina a importância de buscar a verdade além das tradições transmitidas. Não precisamos adornar sua vida com lendas para entender sua grandeza. Seu verdadeiro legado já é extraordinário. Agora que você conhece esta revelação, é hora de continuar explorando outros mitos que foram aceitos por gerações. Vamos falar sobre uma das festividades mais importantes do mundo, o Natal. Mas, Jesus realmente nasceu em 25 de dezembro? O que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre sua perspectiva sobre esta data tão celebrada. Continue comigo para desvendar a verdade por trás de outra tradição surpreendente. Jesus realmente nasceu em 25 de dezembro? Você já se perguntou por que celebramos o Natal em 25 de dezembro? Assim que este mês chega, as ruas se enchem de luzes e as casas são decoradas com árvores e presépios. No entanto, aqui vai uma revelação que pode mudar completamente sua visão desta festividade. A Bíblia nunca menciona esta data como o dia do nascimento de Jesus. Em Lucas, capítulo 2, versículo 8, nos é dada uma pista que contradiz essa ideia. Os pastores estavam nos campos cuidando de seus rebanhos durante a noite quando um anjo lhes anunciou o nascimento de Jesus. Agora, o que isso tem de especial? Tudo. Na Judéia, durante o mês de dezembro, as noites são frias e chuvosas, o que tornava improvável que os pastores mantivessem suas ovelhas ao ar livre. Geralmente, isso só ocorria entre março e outubro, quando o clima era mais favorável. Além disso, o Evangelho menciona que naqueles dias foi realizado um censo ordenado pelo imperador César Augusto. Historicamente, os romanos eram organizados e eficientes, e dificilmente teriam exigido que as pessoas viajassem longas distâncias durante o inverno, quando as condições das estradas eram perigosas devido à lama e às chuvas. Então, como acabamos celebrando o nascimento de Jesus nesta data? A resposta remonta ao século IV, depois de Cristo, quando o cristianismo começou a se consolidar como a religião oficial do Império Romano. Naquela época, os romanos celebravam o Dies Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invencível, em 25 de dezembro, para comemorar o solstício de inverno. Este evento marcava o momento em que os dias começavam a se alongar novamente, simbolizando o triunfo da luz sobre a escuridão. Para facilitar a conversão dos pagãos ao cristianismo, a Igreja decidiu adotar esta data e dar-lhe um significado cristão. Dessa forma, o nascimento de Jesus, considerado a luz do mundo, coincidiu simbolicamente com o renascimento do Sol. Foi uma estratégia inteligente que ajudou a integrar as tradições culturais com a nova fé. No entanto, há teorias que sugerem outras possíveis datas para o nascimento de Jesus. Uma delas se baseia no relato de Zacarias, pai de João Batista, que recebeu a notícia da gravidez de sua esposa, Isabel, enquanto servia no templo. Alguns estudiosos calcularam que João teria nascido na primavera, e como Jesus nasceu 6 meses depois, é possível que tenha vindo ao mundo no outono, talvez durante a festa dos tabernáculos. Esta festividade em que os judeus construíam tendas temporárias para lembrar sua peregrinação pelo deserto, tem um belo paralelismo com o texto de João, capítulo 1, onde se diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou, em grego, pode ser traduzida como tabernaculou ou armou sua tenda. Curiosamente, os primeiros cristãos nem sequer celebravam o nascimento de Jesus. Para eles, o mais importante era sua morte e ressurreição. A festividade do Natal, tal como a conhecemos hoje, foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, integrando diversas tradições de diferentes culturas. Por exemplo, em algumas igrejas orientais, o nascimento de Jesus é comemorado em 6 ou 18 de janeiro, mostrando a diversidade de datas e significados. O fascinante é que, apesar de suas origens históricas e culturais, o Natal continua sendo uma celebração de esperança, paz e sossego. E amor. Representa o momento em que Deus se fez presente no mundo, trazendo luz às trevas.
Como diz Romanos, capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo uma data originalmente pagã foi transformada para difundir a mensagem do Evangelho. Mas agora que você conhece essa verdade, o que você pensa cada vez que vê um presépio decorado ou ouve canções natalinas sobre a noite de paz? A história é muito mais rica do que imaginávamos. No entanto, não relaxe ainda, porque vamos desmentir outra crença muito arraigada. Você já se perguntou como era fisicamente Jesus? Eu te asseguro que a imagem que você tem em mente está longe da realidade. Jesus realmente tinha cabelo longo e olhos claros? Quantas vezes você já viu Jesus retratado em pinturas com cabelo longo, olhos claros e pele pálida? Essa imagem foi repetida até a exaustão em igrejas, quadros e filmes. Mas, o que você diria se eu te contasse que a Bíblia não descreve de forma alguma sua aparência física? A única referência profética que encontramos sobre a aparência de Jesus está em Isaías, capítulo 53, versículo 2, onde se diz que não havia nele beleza nem formosura que nos atraísse. Isso sugere que Jesus era um homem comum em termos de aparência. Na aparência, o que contrasta muito com as imagens idealizadas que conhecemos. Jesus nasceu na Judéia, no pleno Oriente Médio, e é lógico supor que ele tinha características físicas típicas dos homens dessa região. Pele escura, cabelo curto e olhos castanhos. No entanto, a arte renascentista europeia, influenciada por artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo, impôs uma imagem que refletia os traços da população europeia daquela época. A partir de então, essa representação se popularizou em todo o mundo. Outro dado interessante é que, na cultura judaica do primeiro século, os homens costumavam usar o cabelo curto. De fato, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo menciona que é desonroso para o homem ter cabelo comprido. Isso torna improvável que Jesus tivesse a longa cabeleira que tantas vezes vemos na arte religiosa. Além disso, como carpinteiro ou tecton, um termo grego que também pode ser traduzido como construtor ou artesão, Jesus provavelmente tinha uma constituição física forte, resultado de anos de trabalho manual. Sua resistência foi demonstrada durante a flagelação antes de sua crucificação, um tormento que teria acabado com a vida de um homem fraco. Em tempos recentes, cientistas forenses tentaram recriar como seria o rosto de um homem judeu da época do primeiro século. O resultado é uma imagem muito diferente da figura angelical que estamos acostumados a ver. Um homem de estatura média, cerca de 1,70 m, com pele bronzeada pelo sol, cabelo escuro e curto e barba espessa. Pelos padrões judaicos. Mas, por que a Bíblia não nos dá mais detalhes sobre sua aparência física? Talvez porque o importante não seja como ele parecia, mas o que ele representava. Jesus veio ao mundo para se identificar com todos, sem distinção de raça ou cultura. Como diz Gálatas, capítulo 3, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos somos um em Cristo. Com esta descoberta, fica claro que muitas de nossas imagens de Jesus são produto de séculos de interpretações artísticas e culturais. Agora é hora de revelar um último mistério: os anjos. Eles realmente têm asas e auréolas como sempre acreditamos? Anjos com asas e auréolas. De onde surgiu essa ideia? Pense na imagem clássica de um anjo, um ser majestoso com enormes asas brancas, uma auréola dourada sobre a cabeça e uma expressão serena. Nós os vimos em pinturas, decorações de Natal e filmes. Mas você ficará surpreso ao saber que essa representação não aparece na Bíblia. Na verdade, os anjos bíblicos são descritos de uma maneira muito diferente. Então, de onde surgiu essa imagem? A Bíblia apresenta os anjos como mensageiros de Deus, mas na maioria das vezes eles se manifestam como homens comuns. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 18, 3 anjos visitam Abraão e ele os trata inicialmente como simples viajantes. Em Hebreus, capítulo 13, somos lembrados, não se esqueçam da hospitalidade, pois por ela alguns hospedaram anjos sem saber.
Esses seres não têm asas nem auréolas, mas uma aparência tão comum que passam despercebidos. Os únicos seres angélicos que são descritos com asas na Bíblia são os querubins e os serafins. Os serafins, mencionados em Isaías, capítulo 6, são descritos com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam. Os querubins, por sua vez, são representados no tabernáculo e no templo de Salomão, mas suas descrições são muito diferentes dos anjos da arte religiosa. A ideia das auréolas vem da arte greco-romana, onde os círculos de luz eram usados para simbolizar a divindade ou o poder sobrenatural. Quando os artistas medievais começaram a representar os anjos, eles pegaram esses elementos simbólicos e os integraram em suas obras. As asas foram adicionadas como um recurso visual para destacar a capacidade das pessoas. Capacidade desses seres de transitar entre o céu e a terra. No entanto, nas narrativas bíblicas, a reação diante dos anjos não é de admiração, mas de medo. Em Lucas capítulo 2, quando um anjo aparece aos pastores para anunciar o nascimento de Jesus, o texto diz que eles tiveram grande temor. Por isso, quase sempre a primeira coisa que os anjos dizem é: não temam. Isso nos mostra que sua presença impunha respeito e assombro. Além disso, existe uma hierarquia angelical mencionada nas Escrituras. Os arcanjos, como Miguel, são descritos em Judas versículo 9, como líderes em batalhas espirituais. Os querubins aparecem em Gênesis, capítulo 3, guardando a entrada do jardim do Éden com espadas de fogo. Os serafins cercam o trono de Deus, proclamando sua santidade. Em nenhum desses casos são mencionadas auréolas nem asas decorativas. De fato, em Daniel, capítulo 9, o anjo Gabriel é descrito simplesmente como o homem Gabriel. Outra revelação fascinante é que os anjos não são oniscientes. Em Mateus, capítulo 24, Jesus diz que nem mesmo os anjos sabem o dia e a hora de seu retorno. São seres poderosos, sim, mas com limitações. Também nos é ensinado que há um número incalculável de anjos. Em Hebreus, capítulo 12, fala-se de milhares. E em Apocalipse, capítulo 5, João menciona bilhões. Em diferentes momentos cruciais da história bíblica, os anjos intervêm para cumprir missões específicas. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 22, um anjo impede Abraão de sacrificar seu filho Isaque. Em Gênesis, capítulo 32, um anjo luta com Jacó durante toda a noite, marcando um ponto de virada em sua vida. No livro dos Atos, capítulo 12, um anjo liberta Pedro da prisão. Em todos esses relatos, a atenção se concentra em sua mensagem ou na tarefa que Deus lhes confia, não em sua aparência. É importante lembrar que os anjos são servos de Deus enviados para nos ajudar em nosso caminho para a salvação. O Salmo 91, versículo 11 diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles são uma prova do cuidado divino, sempre presentes em momentos de crise ou revelação. Com esta última revelação, desmontamos 6 das tradições mais enraizadas sobre a Bíblia. Agora você sabe que os anjos não têm nada a ver com essas imagens idealizadas que nos mostraram por séculos. Mas o mais importante é compreender o verdadeiro propósito desses seres celestiais. Não atrair atenção para si mesmos, mas sempre nos direcionar para Deus. Assim, terminamos este fascinante percurso por tradições que pareciam inamovíveis. Mas lembre-se, o mais valioso é buscar a verdade, porque, como disse Jesus em João, capítulo 8, conhecerão a verdade e a verdade os libertará.